sempre acontecia em outras monarquias. Vai ficando esperto aí, monarca. As mulheres sucediam os homens. Então a Princesa Isabel seria a próxima rainha depois que o Dom Pedro II saísse do poder, né? Por falecimento, ou seja lá o que for. E ela, quando ela assinou a Lei Áurea, em 1888, no ano seguinte, 89, o Brasil virou república, através do que os monarquistas falam de um golpe, fake news, não vou entrar nos detalhes. Mas o mais importante é que depois, ela conversando, foi com um barão de Itapejipe, se não me engano, o cara tirou um sarro com ela, que ele era escravocrata, era um cara ligado ao agro e tal. Aí ele meio que tirando sarro, né? E aí, valeu a pena ter libertado os escravos e perdido um trono? Aí ela vai dar uma porrada assim, ó. Se 1000 tronos houvessem, 1000 tronos eu trocaria pela liberdade dos escravos. Então, assim, bacana que ela agiu por princípio. Abriu mão de um trono, de comandar todo um país, para libertar os escravos. E ainda assim, o movimento negro atualmente não reconhece isso. Por quê? Porque ela é branca. Eu fiz uma sessão junto com o príncipe, em 2019, comemorando um dos aniversários da libertação dos negros através da Lei Áurea. Cara, o movimento negro com deputados do PSOL invadiu o plenário para acabar com a sessão. Por quê? Porque tem que ser o Zumbi dos Palmares, não pode ser os Irmãos Rebouças, não pode ser o Machado de Assis, não pode ser a Princesa Isabel. E o argumento deles é, mano, tem que dar prioridade às culturas negras próximas do que você priorizar, glamourizar ou acender uma figura estrangeira. Esse é o argumento deles. Mas a Princesa Isabel não é figura estrangeira. Eu nem entendi o que tu falou. No sentido que... Não, o argumento deles. Cara, não tem argumento, cara. Não tem argumento. Desculpa, não tem argumento. Eu entendo. Por que não coloca os Irmãos Rebouças, cara? Machado de Assis, filhos de escravos alforriados. O cara que estudou junto com o presidente da República, depois criou a Academia Brasileira de Letras. Olha que história sensacional. Concordo. Eu concordo pra caralho. Mas a esquerda só quer botar o cara que, meu irmão, o cara que se rebelou, o cara que meteu a porrada, o cara que quebrou regra, pra inspirar as outras gerações a fazerem a mesma coisa. Faz sentido. Pra inspirar os black blocs, vamos lá, de hoje em dia. E o quão isso é importante na sociedade? Quebrar regras. Porque existe um... Tipo, se a gente só... Em que sentido você está falando? Se a gente só seguisse as regras, a lei como é a lei, o que está escrito como está escrito, a gente seria robôs. Não, mas o Congresso está aí para mudar, ué. Não, a gente está aí para mudar essa máquina toda. E esse é o meu argumento. É um falso argumento você pensar, poxa, cara, Eduardo é conservador, o Eduardo é a favor do status quo e que nunca se altere. Não, eu sou a favor de reformar. Quem é a favor de botar a casa abaixo e construir uma nova casa é a esquerda. Eu tô falando, a casa tá ruim. Inclusive, ser conservador é a todo momento pedir reformas. Não é ficar estagnado e parado no tempo. Não. Enfim, é o aperfeiçoamento contínuo da sociedade. Para isso precisa de liberdade de expressão, precisa de gente criticando e etc. A esquerda, ela quer o quê? Ela quer varrer isso tudo e você crescer numa sociedade que ache que o fruto de todo mal é o capitalismo. Que o bandido rouba porque ele não teve oportunidade de emprego. Então a gente tem que tratar o bandido como uma vítima da sociedade capitalista. Calma lá. Leva você pra tua casa lá, o bandido. Bota o estuprador pra tua casa, sei lá o quê, porra, criminoso. Essa é uma narrativa que eles estão perdendo. Eu acho Sim. Acho que nesse momento da sociedade, o jovem principalmente, ele não é nem um pouco contra o capitalismo. Não, é por isso que eu tô falando. A galera é conservadora sem saber. Te perguntar, vocês moram aqui, né? Uhum. Vamos supor que vocês estivessem vindo aqui de carro. Eu vim de carro. Se você chegar lá fora e o teu carro tiver estourado o vidro, o que você vai achar disso? Eu vou achar uma merda e foi por isso ter acontecido que agora tem um segurança lá na frente. Tá vendo? Você é um pouquinho conservador e já não sabe. Eu provavelmente sou mesmo. Eu só não sou... O meu problema é com o esquema político do Brasil. O meu problema é com a forma como as coisas são desenhadas e como o sistema funciona em si. Tá ligado? Agora... Talvez seja o momento da gente criar um novo sistema. Vamos começar a debater, sugerir. Não me furto, não. Como que cria esse novo sistema? Eu pergunto pra vocês. Eu acho que a gente tinha que quebrar a Ao invés de 3 poderes, como é que seria, como é que não seria, O monarca gosta de um sistema mas você vai quebrar a porra toda, amanhã você vai acordar, vai estar tudo quebrado. E aí? Não, quebrar a porra toda não de... Começar a quebrar as televisões. Não de destruir, mas quebrar de fragmentar o ciclo de poder. Aquela parada de você... tirar de Brasília, tirar da federação e centralizar, na minha opinião, tinha que ser nas cidades. São Paulo, Rio de Janeiro... Mano, não precisa. Ali tem milhões de pessoas, tá ligado? Aquilo é um poder que não precisa ser comandado por ninguém, na minha opinião. Aquilo poderia ser autônomo. E se fosse autônomo, teria uma liberdade que expandiria o potencial humano dentro daquela sociedade incrivelmente. Que não acontece. Sabe por quê?
Porque Brasília decide as leis e todo mundo tá comendo um pouco das... Sabe o que parece? Que tem um sistema parasita que suga a vida humana da sociedade. A gente tem uma lojinha online agora que vende umas paradinhas nossas, umas camisas. Cara, a Achei gente... que fosse maconha, pô. Não. Sai da merda. A gente só compra. Não, Você, não tô brincando, não não. Tô inclua falando fora a verdade, eu compro. Se liga. Aí a gente quer mandar umas camisas pra outros estados, cara, e a gente não tem livre mercado nem dentro do Brasil, caralho. Porque, ó, pra gente mandar, por Pagar exemplo... ICMS. Não, o problema é que assim, ó, vamos lá, vamos mandar uma camisa pro Acre. Pra eu mandar uma camisa pro Acre, é um imposto... Primeiro que é um imposto diferente de todos os outros, daí eu tenho que ver como é que é a alíquota lá do Acre. É o samba do crioulo doido, cara. Cada estado tem a sua norma. E ainda tem uma outra pira, que assim, a gente tem que pagar uma guia pra avisar que eu paguei o imposto. Então, o custo pra mandar essa porra pra lá acaba se tornando o bagulho praticamente inviável. E a gente Por isso tem que fazer uma reforma tributária, urgente. Urgente, porra, mas é isso. Mas tem muita... Agora a gente tem oportunidade, porque saiu o Rodrigo Maia. Ele é que pauta. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Guedes, ele já... Você acha que o Guedes... Eu duvido que o Arthur Lira vai pautar essa porra. Você acha que o Guedes chegou, o Guedes sentou na cadeira de ministro, falou assim, agora eu sou ministro Guedes. Você acha que ele virou estatizante, Paulo Guedes? Não. Por que então que ele não privatizou tudo? Que ele perdeu o braço de ferro do poder. Porque não conseguiu, cara. Perdeu o braço de ferro do poder. Não, porque tem que ter alguma relação com o Congresso. Perdeu o perfil pra caralho. Não é que ele perdeu o perfil, ele continua sendo o mesmo Paulo Guedes de sempre. Não, mas a sociedade perdeu o apreço que tinha pelo Paulo Guedes. Eu perdi. Eu não vejo a sociedade inteira. A gente tá falando, mais uma vez, privatização, Serpro, Eletrobras, o Paulo Guedes chegou botando o pau na mesa, caralho. Ele chegou falando, porra, não tem dinheiro nessa porra? Tem dinheiro sim, a gente vai privatizar essa porra, tem como vender isso aí, a gente vai conseguir esse dinheiro e vai fazer acontecer, não sei o quê. E na realidade isso não aconteceu. Fez uma reforma da Previdência, que foi um bom primeiro passo, não foi a reforma ideal, mas já deu um fluxo. O Brasil, em 2019, foi o 4º país no mundo a receber investimentos internacionais, exatamente para o bom clima que a gente está vivendo, de virar essa página da política, que só estava presente em páginas policiais. E, cara, é o que eu estou falando. Cuidado, porque às vezes eu entendo a sua questão e eu também fico puto. Eu tô frustrado. E eu entendo também. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai atropelar o Congresso? Não, a vontade que dá às vezes tá? Mas não é atropelar porque o Congresso. Porque às vezes, cara, o Congresso barrou isso aqui que eu achava bom. Mas cuidado, porque se amanhã tiver um cara no poder que pensa de maneira diferente de você e puder atropelar, o cara vai atropelar. Então, assim... Mas é buscar o que o Churchill fala, né? É o pior, cara, a democracia é o pior dos sistemas, retirados todos os outros. Não, mas é a população... Tipo, sabe qual é o problema do bolsonarismo? Vocês só conseguem engajar 30% da população. Vocês não conseguem conversar com o resto da galera. Não conseguem. Tô conversando com vocês aqui. Pô, comigo... Mas eu... Cara, eu sou um cara que já... Eu sou a favor de liberar as armas, tá ligado? Eu acho que tem que privatizar a porra toda. Como também não consegue. Então, mas eu sou um cara que talvez... Nem o príncipe consegue. Talvez eu tenha afinidades com o governo Bolsonaro que a maioria da população não tem. Que ela precisa ser conquistada de uma maneira diferente, que ele não consegue. É só isso o meu argumento. Cara, a gente poderia estar dando os bilhões de sempre pra grande imprensa e todo mundo falando bem da gente. A gente não vai fazer isso. Não é grande imprensa. Sabe por que eu não apoio tanto o Bolsonaro? Eu não apoio o Bolsonaro. Você acabou de falar, é um problema de comunicação. 30%. Talvez eu concorde com vocês, mas vocês só conseguem arrastar 30% da população. Então tá faltando a nossa mensagem chegar na população de uma maneira melhor. É que não chega em mim, pra ser sincero. Eu não sou um cara que votaria no Bolsonaro. Eu acho que se fosse o Haddad e o Bolsonaro, eu ia só anular o voto, tá ligado? Porque eu não acho que o Bolsonaro... Eu acho que tinha que ser calma. Eu acho que tinha que ser um cara louco. De verdade, assim, louco. Sem apego pra peitar esse sistema, pra quê? Não é evolução. Não é quebrar o que a gente tem. Quase no limite aí de um ditador que você tá pedindo. Cara que peite o sistema, que atropele todo mundo, meu irmão. O cara tem que ter um poder ilimitado. Eu não quero um ditador. Eu quero um cara... Então, vamos lá. Um cara que esteja disposto a perder a ser tirado, a ser impeachmentado, tá? Aí até o último ponto das consequências. Mas ele tá sujeito a ser empichado. Ele só não foi empichado porque ele tinha uma alta popularidade. No começo da pandemia... Qual é o kit para um presidente ser empichado? Crise econômica, baixa popularidade. Tanto Collor quanto Dilma foram empichados nesse negócio.
Quando começou a pandemia, o que os caras falaram? Vamos arrebentar. Lockdown geral, ferra com a economia, crise, bota a culpa no Bolsonaro, independentemente de se é culpa dele ou não. Culpa é de quem? É do Bolsonaro. Só que faltou combinar com a população. A galera fez 8 finais de semana seguidos manifestações pró-governo. E só acabou quando contrataram os caras da Gaviões da Fiel para meter a porrada em velhinho e tia do Zap que estava na Avenida Paulista. A partir dali parou. Agora, eles estavam, muita gente aí, entre eles o senhor Rodrigo Maia, senhor João Dória, que quando o Moro saiu, deu ideia no Guedes. Guedes, sai junto com o Moro, cara. Por quê? Para ferrar mais o governo e criar um clima de impeachment. Ele tá cagando para a crise que a população sofreria. Ele quer saber dele lá dentro no governo e os amigos dele. Concordo. Então o Bolsonaro já tá com a cabeça prêmio, meu cara. Vocês estão viajando. Ele não tá assumindo risco, proteger o Flávio. Qual proteção, cara? Eu tô sendo processado, o Carlos tá sendo processado, o Flávio tá sendo processado. Mas as minhas matérias do apartamento citam que a minha mãe comprou um apartamento em 1992, usando dinheiro vivo para tentar dar algum contorno a mais de sei lá o que nessas matérias. A gente já tá com a cabeça prêmio, cara. Deram uma facada no presidente porque sabiam que ele seria eleito. Isso foi meio foda. Foi né? a tentativa de tirar ele do poder. Cara, não tem... Isso foi foda pra caralho, diga-se de passagem. Sim, foi histórico, de certa Sim. forma. De uma E quem maneira deu negativa. foi um ex-membro do PSOL. PSOL que fica acusando o presidente de ditador, de genocida e que admira regimes ditatoriais como o de Cuba, e um militante seu, ou ex-militante, dá uma facada no presidente. Eu falei, meu irmão, eu não tô entendendo qual é dessa narrativa que o pessoal fica tentando botar que ele é o presidente ou o ditador. Não, o presidente é o mais democrata. Jair Bolsonaro é o maior estadista que teve desde 85 com a redemocratização. Sem sombra de dúvida. Sem sombra. Arrisco a dizer, pergunta aos liberais, qual outro sistema liberal você, que tem menos de 40 anos, viu acontecer nesse país que não agora com Paulo Guedes? Só teve aumento de tributo até agora, cara. Só teve aumento do tamanho de Estado. Só teve aumento de impostos. Porra, primeira vez que a gente tá... O Jair Bolsonaro reduziu mais de 500 itens. Ele reduziu, para HIV, para câncer, seringa, combate à Covid, tudo, até videogame, agora bicicleta. Podia baixar mais. Mas vamos tentar. Se a arrecadação subir e tiver no fôlego, a gente abaixa mais. Mas sabe até chegar a zero. Sabe qual que é o argumento desse? É que, tipo, não existe uma indústria de videogame no Brasil. O game é muito caro. Se você populariza essa parada, você fomenta o negócio, entendeu? E aí você aumenta... Você pode não aumentar o ganho do imposto, mas você vai fomentar uma indústria que vai gerar emprego, que vai fomentar o comércio, que vai fomentar o Brasil, tá ligado? É só isso. Sim, esse é o raciocínio. Então, lá atrás, quando a gente falou da Petrobras, o lance do refino, que não é feito aqui, é feito... A gente pega uma parte internacional, etc. E por isso que a gente fica à mercê do preço do dólar, aí, não é? Será que a gente tem condição de criar, de desenvolver ou de replicar essa tecnologia de refino aqui no Brasil? Tem, se o PT não tivesse roubado tanto, já teria feito. Abreu e Lima, só para aterrar, dava para construir um túnel Inglaterra-França. Caralho. O pessoal, é que às vezes as pessoas acham, cara, que o cara roubou pra comprar um carrão. Não, cara. Quem rouba bilhão, entenda uma coisa. Não é que não existia roubalheira antes do PT. Sempre existiu. O Brasil sempre existiu corrupção. É que o PT botou num patamar inimaginável para sustentar a loucura deles de pátria grande. Essa América Latina do Foro de São Paulo, né, que nos mapas até aparece com um mapa geográfico invertido. Total quebra de paradigma. Quando um cara da esquerda pega e manda o dinheiro para construir um porto de Mariel em Cuba, Cuba que é uma ditadura, não tem TCU, não tem CGU, não tem controle nenhum. Quando ele pega o dinheiro e constrói um metrô na Venezuela, e coincidentemente sempre com Odebrecht, Camargo Correia, UTC, né? Por que será? Ele não vê que o dinheiro está saindo do Brasil. Porque esses caras se unem pela ideologia. Se ele pensa igual a mim, ele é um dos meus. Estamos fazendo revolução no mundo inteiro. E se nós fizermos a revolução ao mesmo tempo, que bom, seremos todos iguais. Porque a esquerda ela sempre visa a igualdade. Um cara desse não vê que no Brasil ele poderia estar investindo esse dinheiro e gerando emprego para brasileiro. É uma loucura, cara, sem tamanho. Isso daí vem desde lá de trás, desde o tempo dos marxistas, quando eles falavam, operários do mundo, unam-se, etc. Então esse pessoal é louco, cara. E para eles, não tem problema você roubar, desde que seja a favor da causa. Em prol da revolução. Você pode roubar, que amanhã o pessoal vai falar Lula livre, Dirceu livre, seja lá o quê, e etc. Para esses caras, não conseguem entender a psicopatia da esquerda? Eu consigo, por Os isso que eu caras não sou são psicopatas, esquerdista. cara. Sim. Não é... Cara. Mas eu consigo entender... É bilhão, ninguém rouba bilhão para si. Só rouba bilhão para fomentar todo esse sistema. Um projeto de poder. Exato.
que vai além de um país, né? Os caras estão... Cuba tava quase quebrando, entrando em colapso. Cara. Aí, a sorte desses caras é que o Lula foi eleito, começou a mandar dinheiro para lá. E agora que o Brasil deixou de ser esse carrapato, né, dos socialistas latino-americanos, o meu receio é que agora seja o México. É que seja algum outro país. Porque alguém tem que Alguém tem que bancar. O BNDES, cara. O BNDES mandou bilhões para lá. Petrobras foi assaltada aos bilhões. Previ, Postales, bilhões. Funcef, tudo, cara. Tudo. Para onde é que foi esse dinheiro? Mais uma vez, em 2015, as estatais tiveram 32 bilhões de prejuízo. Em 2019, só botando gente boa, já teve 109 bilhões de lucro. Onde é que estão todos esses anos, essa diferença aqui de 141 bilhões? Pô, isso é mais que a reforma da Previdência. É potencial perdido. Né? É dinheiro que foi roubado. Foi mandado para o exterior. Pior, foi deixar de ganhar também. Sim. Porque às vezes os caras não tinham a lógica do lucro, tinha a lógica do roubo. E a lógica do roubo nunca é a lógica máxima de eficiência do lucro. Porque você vai até... Pô, aquilo vai dar mais lucro. Mas se eu fizer com o meu amigo aqui, eu vou ter menos lucro, mas 15% vou ter mais dinheiro no bolso para uma eleição, Porra. vou ter dinheiro no bolso para sustentar esse regime que está falido. É. Não, PT é um lixo. Cada dia de Na verdade, Bolsonaro, cada dia de Bolsonaro na presidência é um dia de prejuízo para esses caras. O presidente cita muito bem um exemplo que é claro. Invasões de terra do MST. Tivemos pouquíssimas nesses 2 anos de governo Bolsonaro. E uma parte delas durou algumas horas. Nos tempos de presidentes anteriores eram as centenas. Por que isso ocorre? É de fechar a torneira. É de parar de mandar o BNDES mandar dinheiro para lá. É parar da empresa estatal ficar anunciando em tal coisa que de repente era desviado. É fechando a torneira. Tem muita ONG boa? Tem muita ONG boa. Mas tem muita ONG, padrão MST, que recebeu dinheiro só para fazer militância. Então, aos pouquinhos, o Brasil está mudando. Vai sentindo esse clima. E uma terceira via? Eu sei que você é o filho do Bolsonaro, tá ligado? Mas será que o Brasil... Tem certeza? Porra, o jeito que tu fala não nega, meu parceiro. Pior que você é fazer o o filho desse DNA, cara não? mesmo. Fazer um DNA? Você é o filho desse cara mesmo. Não tem como negar. Ele que pegou minha mãe. Mas... Ele fica zoando, né? Ai, quer ver onde é que você tava? Aqui, ó. É que eu perdi a minha pergunta, velho. Terceira via. Eu sei que você é filho do Bolsonaro. É, terceira exato. via. E aí, bom, eu pessoalmente... Eu entendo, porra, você vai defender o governo. Silvio Luna ou Luni Silva? Fudeu. Silvio Luna. Acertou? Tu falou errado, eu anotei errado. Mas, tipo, não seria legal se tivesse alguma outra via que fosse, pô, esse cara é interessante também. Ele é liberal, ele é contra esse sistema de corrupção. Mas eu não enxergo essa porra. Sabe o que tá me dando medo? Tá me dando medo que vai ser Bolsonaro versus Haddad de novo, mano. Eu tô ficando meio depressivo. Mas isso daí, olha só, a gente já tá abrindo leque. Em 2010 ou 2012, o Lula tem um vídeo dele se gabando. Assim, pô, nada melhor do que só ter candidatos à esquerda. Porque só tinha candidato à esquerda. A direita era proibido. Era quase um xingamento dizer que você era direita. Você é direita, cara. Você é a favor do regime militar, da ditadura, Hitler, você é então? torturador. É isso aí. Eles fazem muito bem. Olha só, cara. O comunismo matou muito mais gente do que o nazismo. O nazismo, um sistema nefasto. Matou 6 milhões. Cuidado. E o comunismo matou 100 milhões em um século. Isso é mais do que todos os desastres naturais do planeta Terra e pestes e pandemias somadas já registradas na história do planeta Terra. Existem o comunismo pestes em um... psicológicas. E, no entanto, o que é criminalizado? Corretamente, o nazismo. Por que o comunismo não é? Cedo ou tarde, sempre deságua no poder autoritário. Porque para você praticar essa igualdade, você tem que ter um cara mais forte te obrigando a fazer o que você não quer fazer com o seu dinheiro. Sim. O comunismo não é ilegalizado da mesma forma porque existem países comunistas até agora. A China. Por isso, eu acho, na minha opinião. Não é comunista a China. Mas é, entendeu? Tipo, eles defendem essa parada. Eles não são porque não existe um sistema comunismo que dê lucro. Não faz sentido isso, tá ligado? Eles se utilizam das ferramentas capitalistas. A China. Com certeza. Sim. Mas o problema da China, o sistema é o caralho. E eu acho que no final a China vai se fuder, na minha opinião. A China vai se dar muito bem. No sentido, a população da China vai prosperar. Os caras são foda. Tem muito seres humanos que querem ser livres e que têm muita vontade de prosperar e ter filhos e isso inventar. É impossível calar. E eu acho que
No fundo, é isso. Eu não sei de que maneira, mas... No fundo, eles vão se fuder. Porque não controla... Você não consegue conter dentro de uma caixa algo tão forte. Eu concordo. Não tem como. Não tem Concordo. como. Um dia vai explodir na tua cara. Você vê os conflitos que estão tendo lá com Hong Kong, né? Prendendo o pessoal e etc. Pra mim é só o prelúdio da parada. parada. Pode ser. Vamos ler aqui umas perguntas dos outros? Que eles Bora. mandam pra gente aqui. Manda ver. Tá preparada? Bora. Então, mas vamos fazer Vai uma vir pausinha. pedrada aí. Vamos fazer uma Você pausinha tem de 3 minutos. Tem uma água aí? Só pra Tem, tomar. Tem vou pegar água, pra você. vamos pegar uma água pra tu. Dá tempo de dar mais uma mijada. 3 minutos é a propaganda dos fornecedores, patrocinadores. Pior que não rola nada. Podia ter, mas ninguém patrocina uma coisa. Camisetas opressoras. Ó, Vai hoje lá. o patrocínio convidado Pô. ex é das camisetas opressoras. Vai lá e compra. Eu gostei dessa camiseta, muito foda. Pô, vou te dar de presente. Vou mandar Por favor, pra cá. manda pra cá. Junto com a bicicleta Ô, Monark. manda vários porque a gente sorteia pros membros. Porra, boa. Com concurso. Não, vê uma água. Cara, eu não tenho água. Eu tenho água de coco. Tem ali, mas... ó. Não tem, acabou. Eu pego lá embaixo, Ó, lá embaixo. se fosse Então, ó, inteiro, 3 eu- minutos. Vou contar 3 e ficar mudo. 1, 2, 3. Tá aquele pau. Voltou? Eu voltou. Aí, ó, galera. Pra onde é que eu mostro aqui? Aquela dali, né? Aí, ó. Death Note. Se a PF entrar aqui, já pegou o caderninho de anotação do tráfico. O gabinete do ódio, pra quem que vai o boné do ódio. Como é que entrou o dinheiro? Que tu anotou aí, dois cara? livros do Iago Martins, uma camisa taco grande, uma camisa taco média, um ecobag Marcelo D2. Que porra é essa, cara? Isso aí é Tá coisa que escrito você aí? é concursado. isso não é né, você mano? que anotou. Não, é, isso daí é o concurso, presente que isso a é gente teu. dá pros caras. Esse é concurso. Vocês estão presos, cara. Marcelo D2? Veio aqui. Ah, Não, Marcelo, gente boa pra caralho. Gente boa pra caralho. Racista, cara. O cara chamou que o racista? chamou o Hélio Negão de negão do Bolsonaro. Tá tomando Isso é processo racismo, Hélio Negão. pô? É, pô. Por quê? Porque ele é de esquerda. Entendi. Não é assim que eles fazem? Bom. Mas a gente não é igual eles que. Pô, fica você vai usando descer ao nível dos argumentos. caras, mano? Pô, mas Nossa, o D2 é um cara pica, mano. Se vocês trocassem ideia, eu ia gostar dele. O cara foi preso porque ele defendeu uma coisa que ele acreditava. A maconha. Se é, tem uma pauta aí. Alguém acredita em algo. Vamos lá. Daniel O Silveira Arthur- também foi preso. Tá Bom. certo? E eu defendo ele no sentido dele pode falar o que ele quiser, desde que ele não esteja ameaçando a também- violência pra alguém.